Olá, vamos continuar agora a aula sobre ditadura militar, falando de outro governo, o terceiro governo, Emílio Garrastazu Médici, que foi eleito pelo Colégio Eleitoral para governar de 69 a 1974. Esse período é considerado o auge da ditadura, o auge da repressão mesmo aos militares. Então você vê aqui nessa charge o cidadão amordaçado e vendado os olhos e com os fuzis apontados para ele e o general falando: muito bem, vocês agora têm a liberdade para falar contra o regime, né? Ele falou isso numa entrevista. Nesse período foi criado o binômio segurança com o exército e desenvolvimento com os tecnocratas. Vocês vão ver isso aqui mais para frente, que é a formação do famoso milagre brasileiro, né? Milagre econômico. Nesse período nós tivemos prisões, torturas, assassinatos, né? E os famosos desaparecidos. Há indícios que esses desaparecidos eles foram é, jogados aí no mar, na construção da ponte de Niterói, nos postes, né, nas pilastras que seguram a ponte e outras obras, e até hoje ninguém deu notícias dos milhares de desaparecidos durante o regime militar, que faziam oposição, né? A repressão intensa e a eliminação da guerrilha de esquerda, através do SNI, Sistema Nacional de Informações, o DOI-CODE, né, que é o Departamento de Operações Investigativas, o OBAN e o DOPS. O DOPS era temido, né? O DOPS era uma polícia que, semelhante à Gestapo da Alemanha, eles entravam nas casas, quebravam portas e se houvesse algum indício que alguém falou um A da ditadura, eles entravam. Marighella foi assassinado, que era um líder da guerrilha do Araguaia, né? E até tinha cartazes, terroristas procurados, ajude a proteger sua vida e a de seus familiares, a vida da polícia. Então as pessoas eram procuradas por opor ao regime. Carlos Lamarck aqui também foi assassinado, né? É outro líder de esquerda que eles falavam, né? E aqui a repressão, qualquer manifestação governista, você vê pessoas jovens, né? E os policiais amedrontando eles aqui na Polícia do Exército contra as manifestações anti-governo. Nesse período, a propaganda, através da censura, né? Todos os meios de comunicação, televisão, rádio, jornais eram censurados e começou a implantar, o governo começou a gastar verba com propaganda. Para quê? Para justificar a ditadura. Enquanto a repressão aumentava, aumentava a propaganda a favor, né, de, é, de aumentar a popularidade do governo, né? Slogans ufanistas que conclamam as pessoas para formar uma espécie de exército contra quem é contra o governo, né? Criaram esse slogan: Brasil, ame ou deixe, né? Para as pessoas faziam esses cartazes, colavam na porta das casas, né? Aí até tem uma charge aqui, né? Brasil, ame-o ou deixe, né? Que eles eram exilados, né? Naquela época. Outra coisa é a ideia de que o Brasil estava crescendo muito. Esses botões aqui, ó, ninguém segura esse país, Semana da Pátria, 1970. A imprensa era vigiada, né? Então, se o presidente não admite torturas, foi a entrevista que ele deu, né? Procura-se Marighella, Folha da Tarde, terror, metralhado e morto, outro facínora. Eles tinham que fazer manchetes a favor do regime militar, senão fechavam os jornais também. Nesse período, usou as conquistas esportivas para aumentar a popularidade do governo. Valorização de conquistas esportivas, futebol e automobilismo, associação de vitórias com sucesso do governo. Então, a seleção tricampeã mundial de 1970, aqui Carlos Alberto, presidente Médici e Zagallo com a taça de Gilles Rimet, que é a taça que o Brasil conquistou em 1970. Tá certo? Então, essa valorização aqui
Eles queriam ligar o futebol ao regime, né? Então, o milagre econômico que aconteceu de 69 a 74, o governo que não tinha a legitimidade da democracia, ele queria adquirir a legitimidade através de obras, através de mostrar um crescimento econômico. Então, como o golpe militar foi patrocinado pelos americanos, principalmente, né, pelos ingleses também, o Brasil conseguiu, para poder legitimar esse regime, muitos dólares no exterior. E esses dólares vieram para pagar petróleo, que teve a crise do petróleo em 73, e os dólares vinham para pagar petróleo, para a gasolina continuar barata e o povo achar que estava tudo bem. Na época, e também construção de grandes obras que eu vou mostrar aqui. Delfim Neto, né, Antônio Delfim Neto, era o ministro-geral do Brasil, super-ministro, né? E nós chegamos a crescer uma taxa de 10% ao ano, que é muito bom. Ou seja, tinha facilidade de crédito para você comprar bens bens de consumo, né? Que ali bens duráveis, que era comprar eletrodomésticos, carros, uma série de coisas. E em troca disso vinha um arroz salarial, ou seja, cada vez mais o salário valia menos, né? Os investimentos externos eram para favorecer o governo. Grandes empréstimos, vocês vão ver que a dívida externa cresce muito. Naquela época, o Brasil crescia a taxa de 10% e alguns críticos perguntavam, mas a miséria está aumentando. Aí o Delfim falava assim, ó, nós estamos assando o bolo vai crescer e quando o grupo estiver pronto, nós vamos repartir com todo mundo. Só que o bolo cresceu, eles comeram ele todo e o pobre continuou cada vez mais pobre. O milagre que não era santo, né? Pontos principais do milagre, entre aspas, econômico. Grande crescimento da economia, inflação moderada, modernização das indústrias de base, de bens de consumo duráveis, das telecomunicações e da produção de energia. São pontos positivos, né? Ampliação e criação de empresas estatais de mineração, petróleo, petroquímica, aço, eletricidade e comunicações, que na época era considerado um ponto positivo e depois foi considerado um ponto negativo, porque o Estado cresceu demais, né? Então, o Estado crescendo demais acaba aumentando o déficit público. Investimentos estrangeiros, multinacionais vieram em massa para o Brasil. O arroz salarial na ponta, o salário cada vez mais achatado. Concentração de renda, ricos mais ricos, pobres mais pobres. Obras estatais faraônicas, gigantescas e caras para mostrar o poder do regime militar e o aumento da dívida externa, tá? Consequência desse milagre. Dívida externa, que em 64 estava na ordem de 3 bilhões de dólares, agora em 74 já estava em 17. Ou seja, multiplicado por quase 6 a dívida externa. E ela chega ao auge em 1981, dentro ainda do regime militar, a 62 bilhões de dólares. Bilhões, né, de dólares. E uma desvalorização salarial, né? Quando o operário que recebe salário mínimo precisa trabalhar para comprar a ração alimentar média por ano. Quanto, né? Seria isso aqui. Então você vê que há uma desvalorização salarial cada vez maior. Cada vez ele precisa de mais dinheiro para comprar o que ele comprava antes. Isso significa inflação. Se um mês você gasta 100, no outro mês você gasta 150 com as mesmas coisas, significa que está tendo inflação aí no país, né? Vamos continuando aqui, fazendo essa análise. A fatia gorda ia para as multinacionais. Participação das multinacionais na economia brasileira. 99% do material de transporte, 75% de mecânica, de minerais não metálicos, 51% na química, metalurgia 27%, material elétrico 76%. Tudo isso, quer dizer, esse dinheiro não fica no Brasil, vai para fora, né, para as matrizes, né, das multinacionais, tirando renda do país. A renda ficou concentrada, 50% mais pobres, né, de 60 a 76, e 5% mais ricos. Olha, 5% mais ricos detém 39% da renda em 1976. Os 50% mais pobres só tem 11,8%, né? E assim vai.
tá certo? Então a concentração de renda foi muito grande. As obras faraônicas, a rodovia Transamazônica, que jamais foi concluída até hoje, né? Nós estamos em 2021, ainda ela tem problemas, toda época de chuva. Então ela está aqui, ó, a Transamazônica, que cortou o Brasil, né, de leste a oeste, lá, a região norte, né? A ponte Rio-Niterói, que liga o Rio a Niterói, foi uma obra caríssima, mas foi até bem utilizada até hoje. É aqui que há denúncias de que nessas pilastras aqui, que eram profundas no mar, foram jogados muitos presos políticos para desaparecer com ele e concretou em cima. Há denúncias, né? Ninguém vai derrubar a ponte para ver, né? A ponte Colombo Salles em Santa Catarina, hidrelétricas Ilha Solteira em São Paulo, Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Em 1973, nós tivemos a crise do petróleo, que abala o crescimento do milagre. Então o governo começa, o petróleo ficou mais caro, passou de $3 a quase $30 o barril e aumentou o preço. E o governo, para não aumentar o preço da gasolina, pegava dinheiro emprestado no exterior para comprar petróleo e vendia mais barato nas bombas, né? Aumentando o rombo do governo, tá certo? E assim termina o governo Geisel. Na próxima aula a gente vai falar do governo de. Desculpa, termina o governo de Médici e vamos falar do governo de Geisel.